Vida Melhor de volta pra gente falar sobre pele. Quando a gente pensa em pele, a gente claro que lembra da doutora Lídia Cogos. E eu tô muito honrada com a sua presença. Muito obrigada por estar aqui com a gente. A doutora Lídia Cogos, eu tenho muita honra em receber sempre. Atualmente eu posso falar assim com muito orgulho, é a minha dermatologista, a quem eu devo uma mudança muito grande na minha pele, mesmo, em tudo, no vício, nas expressões. Você é perfeita. Nós ficamos menos humildes tendo a Cláudia Tenório como amiga e... Não, mas eu sou muito feliz mesmo. E não sou só eu não, gente. Ela é uma das principais dermatologistas, se não a principal dermatologista do Brasil. A gente aprende muito com ela. E hoje ela veio aqui para falar de um assunto que parece ser tão simples, né? Mas ela falou, eu vou, para falar sobre cravos e espinhas. Como é que ele nasce, como é que a gente previne, como é que trata. E segundo os dados, 90% dos adolescentes sofrem com esse problema. E você mesma já falou aqui que é um problema que afeta muito a autoestima do adolescente, né? E que há anos atrás se encarava como uma coisa natural e que não necessitava tratamento. E sabe-se que hoje a acne pode ser quase que completamente erradicada. É muito raro alguém que nunca teve uma espinhinha, né? Talvez a Cláudia Tenório. Não, já tive, claro, na adolescência mais ainda, de vez em quando aparece. Eu lembro que eu perguntei para você, era uma coisa discreta, mas tem gente que sofre muito com isso. Rapazes, inclusive, que até quando tem acne, tem de uma maneira mais exuberante, que às vezes os deixa até mais tímidos, mais introspectivos. Então, muito importante, se você tem aí um adolescente em casa que está começando com acne, tratá-lo, porque isso pode mudar, inclusive, o temperamento, o comportamento. Perfeito. A gente separou algumas perguntas de mito ou verdade. A primeira delas é: o problema da acne é decorrente à má alimentação? Não. A acne tem um fator genético hereditário e ela pode até se influenciar com períodos de ingestão calórica muito alta. Não só chocolate, como agora todos vão passar um pouco por uma ingestão maior de chocolate, mas o excesso de caloria pode agravar uma tendência pré-existente à acne. Não é que seja o fator primordial. Só acontece depois que começa-se a produzir os hormônios, né? Então, nenê, criança pequena não tem acne. Só a partir da adolescência. Às vezes, até um sinal de que a adolescência está na porta. Quando a menininha ou o garoto, ainda crianções, né, de 10, 11 anos, começam com as espinhas. Mas a alimentação não é causadora, pode ser só um agravante. Agora, as pessoas mais maduras, elas também podem ter acne. Eu já vi mulheres, até mesmo na fase do climatério, entrando na menopausa, com acne. Isso pode acontecer? Não, sim, a acne da idade adulta, a acne madura, né, como nós chamamos. Tanto por fatores hormonais, por exemplo, a mulher na menopausa diminui o hormônio feminino, mas o masculino se mantém e é o hormônio masculino principal influenciador da acne, que as mulheres também têm um pouquinho de hormônio masculino. Então, uma pele que sempre foi mais oleosa, ou às vezes até por uso de cosméticos mais gordurosos, né, que as pessoas começam a se preocupar com prevenção de envelhecimento, filtros solares muito oleosos. Então, a acne pode se estender, se eternizar até. Ok. Em lugares mais quentes, a acne é mais frequente? Não tem relação com o clima. Tem fatores étnicos, já que ela tem um caráter hereditário, né? Então, populações, cidades pequenas, por exemplo, descendentes de 3, 4 ramos familiares, isso até é um estudo mais complexo, podem ter a característica de acne por descenderem de pessoas com tendência à pele mais oleosa. E a acne sempre dá no rosto e nessa parte superior? Até os locais preferenciais da acne são rosto, peito, costas, ombro, pode aparecer também de uma maneira um pouco diferente nas nádegas, né, no bumbum, mas é onde há população maior de glândulas sebáceas. Nós temos regiões onde as glândulas sebáceas são mais numerosas. Então... E principalmente esse centro do rosto, vocês tinham até um esquema preparado ali, olha, do mecanismo, não é? Isso. Vamos mostrar então os mecanismos da acne, porque tem lá todo um começo, meio e fim. Coloca a arte, porque é bem interessante para a gente entender.
Vai lá. Porque enquanto vocês vão colocando, por que ocorre afinal a acne? O que não tem na criança de 9 anos que tem na de 18, né? No adolescente ou no jovem? Nós nascemos com receptores para hormônio, quando tivermos hormônio. Enquanto somos crianças, não temos. Então, a criança que já nasceu com a tendência genética de desenvolver acne, ela começa a ser estimulada pela produção de hormônios, que começam em torno de 13 anos, e aqui a glândula sebácea, que é aquela glândula que produz a secreção sebácea, responsável até pela lubrificação da pele, nas pessoas de pele normal, essa glândula cresce de tamanho, produz mais secreção sebácea, produz o cravo, né, que é o resultado da queratina, da secreção sebácea e às vezes até da poluição externa, que forma como uma rolha, como vocês estão vendo aí, o que se chama comedão, que é o nome que os médicos dermatologistas usam para designar o cravo, né, popularmente chamado cravo, e vai havendo essa obstrução da pele, obstrução dos poros. As bactérias que normalmente vivem na pele de todo mundo aproveitam o ambiente propício para infectar aquela glândulazinha sebácea, e aí aparece a espinha avermelhada e muitas vezes com pus, inflamada, dolorida até. Os graus de acne, 1, 2, 3, 4, variam de acordo com a gravidade, a exuberância desse quadro. Enquanto o grau 1 seria praticamente só os cravos, né? Grau 2 em diante vai se complicando. Pápulas, as bolinhas vermelhas, pústulas, as bolinhas com pus, cicatrizes nodulares, nódulos inflamados e até graus muito visíveis, muito constrangedores até para a pessoa que porta essa acne grau 4. Hoje em dia tudo tratado de maneira até muito fácil. E a gente vai falar desse tratamento. Eu só queria antes tirar uma dúvida, até tem a nossa arte mito ou verdade, a gente pode cutucar aquela região, tentar tirar esse cravo? Olha, o dermatologista que fala não mexa, de fato é quase impossível seguir essa ordem, porque é mais forte que a sua vontade. É quase impossível resistir à vontade de espremer uma acne, claro, uma espinha. Claro que quando a própria pessoa se espreme, dificilmente as coisas dão certo, né? Porque até se for uma dermatologista mesmo, se ela tentar espremer nela mesma, não ela fica tão bom. Ela pode não fazer bom. Mas o que o dermatologista tem que fazer é tratar de maneira a que haja uma resposta o mais rápido possível para evitar assim que a pessoa mexa. A pergunta era, cutucar o local atingido pode agravar o problema? É mito ou verdade? Não, se a pessoa acertar e conseguir drenar sem deslizar a mão e com isso arranhar a pele, até seria bom, mas é muito difícil que a pessoa consiga. Inclusive tem uma entidade que se chama dentro do quadro de acne escoriada. Que é uma acne, às vezes, não tão intensa. Uma moça, por exemplo, que tem muitos cravinhos e de tanto ela mexer, ela fica com um aspecto parecendo um quadro mais grave, de tanto que ela se arranhou e machucou. E sabe qual é o tratamento para isso? Os franceses chamam de acné escoriée, que é a acne machucada. É mandar usar maquilagem todo dia, para que ela resista à tentação de pôr a mãozinha no rosto. Então, até bom, você tá melhore. com aquela acne, pode passar lá um secativo, um corretivo, base Sim. e esconder. Agora, vamos falar então um pouquinho do tratamento, que eu tenho certeza que é o que as pessoas estão esperando, né? Isso. É possível tratar acne? Não, hoje em dia, nós até costumamos conversar nos congressos internacionais que em pouco tempo a acne será erradicada. Já muito menos gente hoje, pelo menos nos centros mais sofisticados, né? Nova York, São Paulo, Rio de Janeiro, Paris, que hoje o número de jovens com acne já é bem menor do que já foi no passado. E o que essas pessoas em países mais desenvolvidos têm que em outros não têm? O que elas usam? Pode até ser uma cidade pequena, uma cidadezinha.
desde que se saiba que é só procurar um serviço de saúde, pode ser até o posto de saúde. E vai tomar um remédio, é isso, E doutora? depende do quadro. Então, se for um grau 1, possivelmente vai se resolver só com medicações locais. Uma coisa importante, o que se combate então na acne? Em primeiro lugar, a própria oleosidade. Então, desde o começo, sabonetes e adstringentes são as duas peças principais. Não pensem que acne é uma pele sensível, ela não é sensível, ela está sobrecarregada. E às vezes as pessoas pensam que tem que usar um sabonetinho de bebê ou tem que usar hidratante. Não, ao contrário. Então, sabonetes mais fortes, sabonetes anti-oleosidade, à base de enxofre, de ácido salicílico e adstringentes fortes para a pele oleosa. Parece muitas vezes, mas ela é tão novinha, tem 13 anos, já vai usar? Sim, para prevenir. E às vezes até os adstringentes formulados com antibióticos locais, que já resolvem tão bem. Antibióticos como clindamicina e eritromicina, que são fortes, mas que serão usados só localmente, sem efeitos colaterais, sem nada, sem nenhuma contraindicação. E aí, se for necessário, outras coisas entram. Os ácidos, por exemplo, ácido retinóico, ácido glicólico para se usar à noite, desobstruir aquela pele que está entupida, cheia de queratina nos poros. E entra-se também com os medicamentos via oral. A partir do grau 2 já é possível entrar, já é muito comum que os dermatologistas prescrevam antibióticos como a minoxiclina e, se for o caso, a isotretinoína, conhecida como Roacutan, um medicamento que praticamente erradica a acne e que não absolutamente para ser usado só nos casos graves. É possível já indicar o Roacutan mesmo para acne grau 1, para que ela não chegue a se desenvolver. Puxa, e aí vai deixar a pele daquela menina, por exemplo, linda, né? Não vai passar pela... Tô com uma espinha aqui, outra aqui, outra aqui. Porque às vezes não precisa estar com o rosto todo, mas isso aqui já deixa a menina tímida, chateada, né? Então já pode usar. Quando você fala assim, pode erradicar totalmente a acne, no caso de um medicamento como o Roacutan, a pessoa que faz o uso desse medicamento, faz um tratamento, ela não vai ter acne no futuro mais? Ela até pode ter, vamos supor que ela tenha, seja uma menina com ovário, uma mocinha com ovários policísticos, essa condição que às vezes lança picos de hormônio masculino, né? Ela até pode vir a ter no futuro, se prescreve mais um pouco, mas de modo geral, a maioria dos pacientes que tome a série completa da isotretinoína oral acaba não tendo mais nenhum problema, porque há uma normalização da glândula sebácea. O grande nome da dermatologia brasileira, que já nos deixou, o Dr. Sebastião de Almeida Prado Sampaio, há 40 anos preconizava, muito modernamente, como ele era, o uso da isotretinoína oral, mesmo nos casos mais leves. As pessoas têm muito medo, né? E falam assim, vai tomar... eu vou falar o Roacutan, que é mais conhecido por todo mundo. Vai ter que fazer exames periódicos, isso é perigoso, vai sobrecarregar o fígado. É assim? Não, inclusive isso evoluiu muito. Voltamos agora, a menos de um mês do congresso, do meeting, né, de dermatologia em San Diego. O protocolo é se fazer agora apenas uma vez durante todo o tratamento. O problema da isotretinoína oral é que não se pode engravidar. As moças não podem engravidar. Os rapazes não deveriam, mas podem ser pais, né? A não sei que sejam casados. Mas para os homens não há problema nenhum. Para as moças não se pode engravidar durante o tratamento. Então é preciso que elas sejam orientadas, que usem algum método, se for o caso, para que isso seja evitado. Não fica resquício, 2 meses depois de se interromper o tratamento, o remédio tem quase 50 anos já, então já se estudou aí as gerações. Que ótimo, então, isso é bom. A moça já pode engravidar sem nenhum problema. Isso dá segurança, né? Eu acho que a gente conseguiu entender bem a questão, só fiquei com uma última dúvida, que é em relação a hidratante. Uma pele oleosa, ela não deve ser... a pessoa não deve usar hidratante? Ela pode usar desde que seja oil free, livre de óleo, para que aquilo não seja um fator agravante. Inclusive, os próprios tratamentos de acne, quem já usou
ácido retinóico, até tratamentos locais, né? Ou se está tomando a isotretinoína oral, que deixa logo a pele mais seca, acaba sentindo falta de um hidratante ou vai ter que usar um protetor solar, por exemplo. Basta que seja um produto livre de óleo ou em gel ou numa loção cremosa bem fininha e pode usar sim. Muito bem. Olha, eu acho que a gente conseguiu entender. Agradeço muito a sua presença. Volte sempre, é uma delícia aprender contigo e conversar com você, tá bom? Eu voltarei, eu adoro vir aqui, não todas as vezes que você estalarem os dedos, eu estarei aqui já na porta, joia. sempre atrasada, mas... Não, doutora, a senhora pode vir a hora que quiser. A senhora não está no céu, porque ela é minha querida. Obrigada. Obrigada, Cláudia. Tudo de bom. Felicidades também e uma linda Páscoa para você, para sua família, para o Valdemar e para o Paulinho, tá bom? Muito obrigada.